valente, com braços fortes, sou a própria esperança. Nasci na terra de gente bamba, pura beleza singular, eu sou o samba. Um novo evento, sedutor e capaz, promessa dos futuros carnavais. Um novo evento, sedutor e capaz, promessa dos futuros carnavais. Alô, meu povo do samba! Aqui estamos novamente com o programa Aquecendo os Tamborins, que vai ao ar todo domingo, às 3h30 da tarde, após o programa do Netinho aqui na TV Mais Brasil. Este programa que tem a produção da Lijunes, Liga Jundiaiense das Escolas de Samba. Estamos aqui mais um programa, hoje mais um programa sensacional, um programa que vai ser muito didático, vai ser muito importante, principalmente para você que faz parte de alguma agremiação, de alguma escola, já que semana que vem a gente vai estar lá na nossa avenida, no nosso desfile, no nosso carnaval fora de época, no desfile das escolas de samba. E o programa de hoje é específico, é direcionado a você que é membro da escola. Por quê? Porque hoje o tema vai ser jurado, vai ser avaliação. Porque a gente ouve muita crítica, muitas dúvidas sobre o que o jurado leva em consideração, o que ele olha, o que ele não olha, o que vale, o que não vale, porque o olhar do público é um olhar, o olhar do jurado é um olhar mais técnico. Então hoje o Aquecendo os Tamborins traz uma pessoa nossa, uma pessoa aqui da cidade, mas que graças ao seu bom trabalho tem desenvolvido um trabalho muito grande, muito bom em todo o Brasil, relacionado a julgamento de desfile de carnaval. Então, é uma honra para a gente ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, William Paixão. A honra é toda minha. Obrigado, Festa. Obrigado a toda a equipe da TV Mais Brasil, pessoal da Liga Jundiaiense das Escolas de Samba, uma entidade que eu tenho um carinho imenso. Afinal, eu tive a honra de ser presidente da Liga em 2013, 14 e 15, então eu sempre que tenho o convite da Lijunes, eu sempre atendo de pronto, porque eu sei da importância do trabalho que ela desenvolve no Carnaval de Jundiaí, então estamos aí. Show de bola, William. Começando aqui, queria que você desse um breve, de repente você que está nos assistindo não conhece o William Paixão, como ele disse, já foi presidente da Liga, já foi presidente de outras escolas de samba aqui da cidade. Queria que você falasse um pouco, William, da sua trajetória e como que você chega a fazer parte dessa questão de jurados, como que você chega a esse lugar e você começa a desenvolver esse trabalho? Bom, minha trajetória no mundo do samba começa na União da Vila Rio Branco, escola tradicional aqui do Carnaval de Jundiaí. Embora eu já fosse um amante do samba, né, eu sempre costumo contar essa história, vou contar de forma bem resumida, mas a minha mãe foi criada no Rio de Janeiro, minha mãe mangueirense, se casou com meu pai, veio pra cá, em Jundiaí, e aqui ela me ensinou a gostar do samba, gostar do carnaval, e era tradição na minha casa. Carnaval, a gente mudava o colchão para a sala, sentava na frente da televisão e passava a madrugada assistindo. E por muitas vezes criança, não tinha condição de ficar acordada a noite toda. E falava, mãe, me acorda quando passar a mangueira. E essa paixão pela mangueira foi uma herança que minha mãe me deixou. Costumo dizer que eu tenho duas heranças, do meu pai e da minha mãe. Eu sou corintiano demais por conta do meu pai e mangueirense apaixonado por conta da minha mãe. Mas o meu primeiro contato foi através do meu tio Jacir Tulipa, que é um grande compositor da cidade, que estava concorrendo samba na União da Vila, me convidou para ir lá inicialmente torcer pelo samba, torci pelo samba e acabei ficando. E fiquei por muitos anos na União da Vila, me tornei diretor-geral de harmonia nessa trajetória e depois fui desbravar outras agremiações, outros cenários de carnaval, né? A gente estava acostumado a trabalhar com quadra na União da Vila. Aí passei pela Leões da Hortolândia, onde fiz um trabalho como diretor-geral de carnaval, ajudei a desenvolver alguns enredos. Também fui presidente da Leões e cheguei à presidência da Liga em 2013. E permaneci por lá por um mandato, 3 anos, e nesse momento é que eu tenho o meu primeiro contato com essa questão de julgamento, porque como presidente da Liga eu tinha o intuito de tentar fazer com que o julgamento do carnaval da cidade, que por muitas vezes questionado, e não só questionado com razão, muitas vezes questionado porque julgamento é questionado, né? E eu como presidente quis tomar algumas medidas para trazer a maior credibilidade possível para o julgamento de carnaval. E eu passo a procurar o que tinha de melhor no Brasil, passo a estudar mais a respeito desse tema
e contrata uma empresa que, no período que eu estive presidente, foi a empresa oficial do julgamento do Carnaval de Jundiaí, uma empresa do Rio de Janeiro, e que passa a desenvolver um trabalho aqui não só de julgamento, mas também um trabalho de conscientização das escolas de como que o Carnaval é julgado. E quando eu deixo a presidência da Liga, eu recebo o convite para fazer parte dessa equipe. E aí, a partir de então, eu já fora da presidência da Lijones, com um contato no Carnaval de Jundiaí, mas bem mais leve do que eu tinha até então, né, nessa trajetória que me trouxe à presidência, eu passo a integrar o corpo de jurados. Passo a fazer os cursos, me habilito em 2 quesitos, passo a estudar um pouco mais sobre o julgamento e passo a fazer parte. Então, desde 2016, eu tenho uma trajetória aí de bastante trabalho, estudo sobre a questão do julgamento e tive a oportunidade de julgar em diversas cidades pelo Brasil, algumas capitais. Tive o orgulho de estar representando aí Jundiaí como julgador. E desde então, a gente vem desenvolvendo um trabalho onde estudar é muito importante, se qualificar, se reciclar, porque todos os anos a gente tem sempre alguma mudança na regra, alguma peculiaridade que alguma cidade cria, né? Que é preciso dizer, né? Embora o Carnaval seja uma cultura nacional, né, brasileira, bastante tradicional, mas cada cidade tem suas particularidades, tem a sua avenida, tem as suas agremiações, tem o seu jeito de comemorar o Carnaval, de desfilar. Então é muito importante para o julgador que visita várias cidades ter esse entendimento, porque a cada cidade, a cada região, você vai ter um carnaval diferente. Sim, você falou, né, que a sua família toda é tradicional no samba. Né, a gente teve com seu irmão aqui e você tem... Aliás, deixa eu mandar um abraço pro Wesley. Eu assisti o programa, ele me mandou um abraço, então eu tô retribuindo um abraço. O Wesley tem mais um irmão que é do samba também, né? Sim, o Wendel também é bem envolvido. Minha mãe sempre gostou, meu pai sempre foi um cara mais dos bastidores, mas teve sempre envolvido, sempre desfilou conosco também. A nossa família sempre gostou muito. O Wesley dispensa apresentações, hoje é intérprete na Águia de Ouro em São Paulo, tá aqui em Jundiaí também fazendo um trabalho com Arco-Íris, já esteve na Leões, já esteve na Vila, enfim, também é alguém bastante... não gosto desse termo, mas já tem bastante, não vou falar que é rodado, gabaritado, já tem bastante rodagem aí, não só no Carnaval de Jundiaí, como São Paulo, cantou na Sapucaí, é o único intérprete jundiaense que teve a oportunidade de fazer parte de um carro de som na Marquês de Sapucaí em 2014, então tenho bastante orgulho do Maninho. Você tocou num assunto que é legal, assim, a gente... 2014, fala um pouquinho pra gente desse momento, né, dessa experiência. Para quem não sabe, Jundiaí em 2014 foi tema de uma escola de samba no Rio de Janeiro, né? E a gente vê essa visibilidade que o Carnaval Carioca tem. Como que foi a experiência, né? Todo o trajeto, a gente sabe que foi todo um trabalho muito grande que você desenvolveu aqui. E como foi a experiência? O que você sentiu das pessoas que se oportunizaram aí, né, que você criou essa oportunidade e as pessoas toparam essa aventura junto com você? Como que foi essa experiência de 2014? Em 2014, eu costumo dizer, sem falsa modéstia, acho que foi o maior projeto de intercâmbio do Carnaval de Jundiaí com o Carnaval brasileiro, né? Porque o Rio de Janeiro não é só o Carnaval do Rio de Janeiro. O Carnaval do Rio de Janeiro, ele é o Carnaval do mundo, né? Sim. Quando a gente olha para o maior Carnaval do mundo, a gente olha para Marquês de Sapucaí e olha para o Rio de Janeiro. Então, ter a oportunidade de levar 280 jundiaenses, foi esse o número, para desfilar numa escola de samba no Rio de Janeiro, no maior palco do Carnaval brasileiro. E mais do que isso, não só desfilar, ir lá cantar e contar a história da sua cidade. É diferente, né? Primeiro que foi uma emoção muito grande, mas para além da emoção, para além do que tudo que a festa representa, eu acho que foi o maior foi o maior projeto de intercâmbio, por quê? Nós tivemos a oportunidade de levar, como eu acabei de mencionar, um intérprete para desfilar no carro de som. Então, o Wesley representou não estava lá individualmente, ele estava representando todos os intérpretes de Jundiaí, o samba de Jundiaí no carro de som da Acadêmicos de Santa Cruz. Nós levamos uma baiana para sair na ala das baianas, para ter esse entendimento de como é desfilar numa ala de baianas e poder compartilhar essa experiência aqui na cidade.
Nós levamos vários componentes para sair, evidentemente, em alas. Mas nós também levamos um corpo de teatro que coreografou uma alegoria. A última alegoria da escola era um corpo de teatro da cidade de Jundiaí que coreografou o último carro. Nós tivemos a Priscila Bonifácio, que musa, rainha de bateria, consagrada na cidade Lenda. e em São Paulo, que representou e abriu o setor que trazia os jundiaienses no desfile. Então ela veio como musa de Jundiaí. Então assim, representando as mulheres, as musas e as rainhas de bateria de todas as agremiações jundiaienses. Então a gente realmente desfilou com uma mini escola de samba de Jundiaí, Integrada com a Santa Cruz. Então, nós tínhamos um setor todo. Quando chega o último setor da escola e a Priscila abre esse setor, como destaque de chão, nós temos 3 alas só de jundiaense e o último carro inteiro de jundiaense. Eu até brinco que eu não tinha muita noção do compromisso que eu tinha. Só faz, né? Só faz. A gente vai fazendo, vai se envolvendo. Você já imagina se tivesse acontecido alguma coisa, eu não chego com esse pessoal no Rio de Janeiro. Talvez não estivesse aqui contando essa história para vocês. Mas a gente não tem muita noção, a gente vai fazendo e foi uma grande experiência, foi muito importante para aquele momento. Eu era presidente na oportunidade da Ali Junes. Aquele projeto surgiu também de uma necessidade da gente mostrar para o mundo que Jundiaí tem carnaval, que tem sambista, que faz sucesso, com qualidade. Então o objetivo nosso também era esse, era botar o carnaval de Jundiaí no mapa. E até hoje, quando eu chego no Rio de Janeiro, e eu me relaciono muito, faço parte do casting de julgadores lá do Rio, sempre que eu chego lá, eu sou o Jundiaí. E aí, Jundiaí? O Jundiaí. É o menino que trouxe Jundiaí para Sapucaí. Então, isso é motivo de muito orgulho. Já se vão 10 anos desse projeto e até hoje eu sou conhecido na cidade do samba, muitas vezes em algumas quadras que frequento, como o menino que, você é o menino que trouxe Jundiaí para ser enredo na Santa Cruz, né? Mesmo em outras agremiações. E isso é motivo de bastante alegria para mim. Que legal. Isso foi... Eu lembro desse momento, foi muito bacana a gente ter essa oportunidade de fazer parte do Carnaval do Rio de Janeiro, né, toda uma logística, todo um trabalho, toda uma relação que você criou naquele momento e foi muito, muito bacana. Mas a gente está aqui para falar de julgamento. Vamos lá. Porque a questão de julgar é uma questão muito peculiar, né? Porque porque um olhar do público é né? Até por questão de posicionamento, questão de que o público está ali para se divertir. Na realidade, para ver aquele show, aquele espetáculo. O jurado, ele tá ali no seu papel de ver os detalhes do que está acontecendo, o que é, o que não é. Queria que você falasse primeiro dos 2 quesitos que você se formou, que você falou que foi essa a sua introdução nesse cenário, e que depois a gente avançasse um pouco, se a gente puder falar um pouco de cada quesito, claro. E aí a gente ir enumerando, tipo, alegoria, às vezes a frente tá bonita, mas tem um detalhezinho aqui, falta outra coisinha ali, queria que você, que a gente conversasse um pouco sobre isso. Claro. Acho que essa nossa conversa se destina a 2 públicos bastante distintos, mas a gente tem que falar para os 2. Eu acho que a gente tem que direcionar a nossa fala para os foliões, para os sambistas, para os dirigentes, sobretudo, que montam a escola e disputam o carnaval e que têm o objetivo de ser campeão na pista. E também precisamos falar para o público. Quem nunca ouviu a seguinte frase? Eu não acredito que tal escola perdeu o carnaval. Sim, sempre. Ela estava tão bonita. Sempre. Quem sempre, nunca ouviu isso? E muitas vezes isso estoura no jurado. Porque, o jurado não pode ter tirado nota dessa escola. Como não é que possível. Tirou, né? Aí a gente vai para uma questão matemática. Hoje, o Brasil, a grande parte das cidades do Brasil trabalham com 9 quesitos. Desde o dia que o Rio de Janeiro excluiu o quesito conjunto, que era um quesito bastante polêmico, porque... O que era conjunto? O conjunto julgava tudo. Um julgador de conjunto, ele olhava justamente a escola que estava mais bonita, mais empolgada. Tinha um olhar mais do público. Ele tinha um olhar mais geral. Sobre tudo. E era um quesito muito polêmico, porque até hoje se diz que nenhum julgador teve a capacidade de julgar conjunto da forma como tinha que ser julgado. Então isso gerava dupla penalidade. Então a escola era penalizada em
harmonia e conjunto. Era penalizada em alegoria e conjunto, porque o conjunto julgava em tese tudo. Então esse quesito deixa de existir. Então, a partir de então, o carnaval, tanto do Rio de Janeiro, São Paulo e as maiores cidades, trabalham com 9 quesitos. A escola mais bonita, quando a gente fala a mais bonita, a gente está falando, evidentemente, de quesitos visuais. Os quesitos visuais são menos de 1/3 do julgamento da escola. Do total. Porque nós temos 2 quesitos visuais que são os mais clássicos. O quesito fantasias e o quesito alegorias e adereços. Quando você fala a escola estava bonita, não tem como não falar, não, ela estava bonita. Bonita sob qual aspecto? Alegorias e adereços e fantasia. Então são 2 quesitos visuais. De fato, a escola estava mais bonita. Mas ela cantava mais? Harmonia. Ela evoluiu mais ou evoluiu melhor? Evolução. A bateria era a melhor bateria? Ela podia estar mais bonita, mas ela era a melhor bateria? Era a bateria que sustentou durante todo o desfile a mesma cadência, o mesmo ritmo? Não sei. O samba enredo era o melhor samba? Então a gente começa a entender que julgamento é uma coisa muito mais complexa do que o olhar do público. E o samba enredo, né, especificamente, ele tem toda uma questão, porque assim, leigamente a gente acha que é o quê? A música mais bonita, mais, né? E na realidade tem todo Ela precisa estar conectada ao enredo que está se apresentando. Aliás, enredo é outro quesito. Então quando você começa a fatiar, você começa a entender que, para a escola ser campeã do carnaval, ela precisa tá muito mais do que simplesmente bonita. A mais bonita. Então, essa é a primeira questão. A segunda, o olhar do público é um olhar geral. Conjunto. Né? É um olhar de conjunto. O olhar do julgador, ele é um olhar específico. Por exemplo, o julgador de samba enredo, talvez, se ele quiser, ou se ele abdicar do direito de apreciar o que está passando na frente dele, ele pode ficar focado única e exclusivamente na questão do samba, que tem uma forma de ser julgada bastante específica, letra, melodia, interpretação, em alguns casos. Então ele está focado naquilo. O julgador vou dar outro exemplo marcante, né? Comissão de frente. O julgador de comissão de frente, é claro que existe um respeito muito grande nesse meio que a gente trabalha, todos os julgadores apreciam todo o desfile, mas o julgador de comissão de frente, a partir do momento que a comissão de frente passou pela frente da cabine, o trabalho dele se encerrou. Ou melhor, se encerrou do ponto de vista da avaliação. Depois ele, claro, tem que atribuir a nota, as penalidades e fazer a justificativa. Mas o trabalho dele se encerra à medida que a comissão de frente se apresentou no módulo dele. Então, tudo isso para dizer que o olhar ele é específico. Então, o julgador de alegoria, ele vai julgar especificamente a alegoria. E, principalmente na empresa que a gente atua, que também é um assunto polêmico, não é todo mundo que vai ter. A gente tá me ouvindo lá que vai falar assim, olha, eu discordo. Mas nem sempre o julgador, ele necessariamente é alguém do samba ou do carnaval. Não necessariamente. Nós temos vários casos de excelentes julgadores, por exemplo, de bateria, que são maestros, músicos, não necessariamente ligados ao movimento do samba do carnaval. Mas, por exemplo, quando uma pessoa dessa, ela vem julgar o carnaval, é feito um preparo, claro, para fazer essa, como é que eu vou dizer, essa adaptação, né, para que ele entenda o contexto do carnaval, para que não seja... Isso é importante você dizer. Ninguém chega na cabine desavisado e cai de paraquedas. Isso não acontece. Qualquer julgador que está sentado dentro de uma cabine, julgando qualquer que seja o quesito, ele sabe do que se trata, ele sabe por que as escolas estão ali, conhecem toda a estrutura que leva uma escola de samba a se apresentar. Não é alguém que é sacado, pelo contrário, existe curso, existe habilitação. Por exemplo, eu posso fazer curso de vários quesitos, mas a gente se habilita para julgar. É que nem... eu sei dirigir, mas você tem habilitação? É a mesma coisa. Julgamento é a mesma coisa. A gente precisa estar habilitado a julgar aquele quesito. E para isso, a gente passa por treinamento, pelo curso, pelo treinamento, pela reciclagem. Mais do que isso. Eu vou para a cidade X. É feito um trabalho de entendimento de como o carnaval é comemorado naquela cidade.
Pra entender tudo Porque a gente está habituado a falar de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Talvez seja um carnaval para algumas cidades inalcançável, inatingível. Então a gente também procura entender a particularidade daquela cidade. Tem cidade que você vai e você é orientado. Olha, neste caso aqui vocês não vão julgar os calçados, vamos falar de fantasia. Não julguem os calçados. Aqui a gente não tem recursos para calçar toda a escola, então a gente faz a fantasia, elas são mais simples, mas... Então você vai julgar do ponto de vista da uniformidade, do ponto de vista da criatividade, né? Vai ter outro olhar. Então assim, o julgador sempre ele é preparado. Mas o que eu vinha dizendo sobre a formação técnica é que o que embasa o julgador, muitas vezes, não é a formação do conjunto, do todo. É a formação exclusiva daquele quesito que ele está julgando. Um outro exemplo clássico. Bailarinas de teatros municipais, a primeira bailarina do Teatro Municipal de tal cidade julga comissão de frente. Porque o quesito comissão de frente ele está ligado justamente à questão da coreografia, da apresentação. Então, assim, não necessariamente aquele julgador precisa compreender e entender todo o universo do carnaval. Então, por essa razão, já fica claro que o julgamento ele é ligado exclusivamente ao quesito, ele é técnico, ele é pontual. Então, o julgador de bateria, por exemplo, o julgador de comissão de frente, vou dar um outro exemplo que é o de mestre, sala e porta-bandeira. Ele vai simplesmente excluir todo o resto, a preocupação dele é a apresentação do mestre, sala e porta-bandeira. E esse quesito é bacana a gente sempre mencionar, porque é justamente a ligação entre a questão técnica do bailado, da dança, das obrigatoriedades que cada casal tem para se apresentar para o julgador, mas também é uma questão de técnica de dança, de apresentação. Sim, então, assim, ele junta essas duas questões. E o julgador está ali para ver exclusivamente isso. Ele não vai se deixar levar para, nossa, que pena. A escola estava tão bonita, empolgada e tal, mas o casal falhou. Eu vou relevar. Não existe isso. E é por isso que muitas vezes o coração do dirigente, o coração da torcida da escola fala, poxa, a escola estava linda, perdeu no casal. Perdeu no casal, porque o julgamento ele é individualizado. Até porque, como um dos programas passados foi, a gente trouxe as portas-bandeiras aqui, né, e o pavilhão é o coração da escola, né, assim, é o símbolo maior da escola, né, então tem que ter todo um cuidado, toda uma questão com isso. E quais são os quesitos que você se especializou? Eu entro para julgar no quesito que, obviamente, era a minha relação mais próxima, que era a harmonia. Sempre... estive mais ligado a essa questão da harmonia, direção de harmonia e também a questão da evolução da escola. Então, os dois quesitos que eu me habilito de imediato são harmonia e evolução. Julguei pela primeira vez em 2016, tive a oportunidade que poucos julgadores têm de estrear como julgador num carnaval de capital. Então, a primeira vez que eu julguei 3 noites de desfile na cidade de Florianópolis, um carnaval belíssimo, transmissão pela Globo, para todo o estado de Santa Catarina, várias agremiações assim que são reconhecidas no Carnaval Nacional, grandes intérpretes do Carnaval do Rio e de São Paulo estavam nesses desfiles e sempre estão. Porque é um carnaval fora de época lá? Lá nesse ano eu julguei no carnaval mesmo. Eu confesso que eu não sei agora se eles estão fazendo na época. Eu até acredito que estejam, mas em 2016 foi na época mesmo. Legal. E julguei o quesito harmonia nesse ano. E aí de lá pra cá fui julgando diversas cidades, estive em outras capitais e conhecendo aí diversas formas de desenvolver o carnaval do nosso país aí. William, que aula, porque assim, esse programa, eu acho que ele vai ser muito didático. Eu acho que talvez de todos os programas que nós já gravamos, eu acho que esse vai ser o mais didático possível. Queria aproveitar, antes da gente continuar nisso, eu vou chamar agora aqui o nosso intervalo e na sequência a gente volta com o Minuto do Samba. Pode ser?
TV Mais Brasil traz as melhores séries da televisão mundial. Os clássicos que há muito tempo você não assiste na TV. Mulher Maravilha, O Incrível Hulk, Chips, Gene é um Gênio, Bonanza e MacGyver. As melhores séries de todos os tempos estão aqui na TV Mais Brasil. Pô, cara, bugou tudo por aqui. Aqui tá safe, porque tem uma internet ultra veloz. Com a VaziaNet você tem velocidade de download igual upload. Tem tráfego direto com o servidor do Google, Facebook, Netflix. Baixa latência e as melhores rotas internacionais. E além da conexão de qualidade, eu tenho 125 canais em HD para 4 usuários, que podem assistir séries e filmes daqui da minha TV ou celular. Briga pelo controle? Nunca mais! Alô, meu povo do samba! Estamos aqui com o nosso novo quadro, Minuto do Samba. Hoje a gente vai falar de uma pessoa das mais emblemáticas do carnaval nacional, do carnaval mundial, por que não dizer, né? Milton Cunha. Esse cara que é do Pará, da ilha de Marajó, que aos 19 anos, até os seus 19 anos, teve muita dificuldade por conta da sua homossexualidade lá na sua cidade e com a sua família. E essa relação se dá até os seus 19 anos, e aos 19 anos ele se muda para o Rio de Janeiro, aonde na cidade maravilhosa, Milton encontrou reconhecimento e apoio, especialmente dos empresários da noite, Chico Recarey, eu não sei falar aqui a pronúncia correta, que conheceu o talento artístico, ele é um graduado em psicologia. Milton desfilou do Joãozinho, herdou do Joãozinho 30, junto com o Joãozinho 30, ele faz sua estreia na Beija-Flor e colocou rapidamente entre os 5 melhores carnavalescos do Rio de Janeiro, a partir do seu trabalho na Beija-Flor. Além da sua atuação no carnaval, Milton também deixou sua marca na televisão, comentando desfiles, eventos carnavalescos. Sua paixão pela cultura carnavalesca é evidente em seu trabalho, e sua contribuição para o enriquecimento do samba é inestimável. A história de Milton é testemunho de determinação, talento, amor pelo carnaval. Sua trajetória é inspiradora e continua a influenciar e encantar amantes do samba em todo o país, mostrando o verdadeiro brilho do carnaval. É muito legal, Milton, porque eu acho que nesse carnaval ele fez uma fala que para mim foi muito emblemática. Depois queria até que você comentasse sobre isso, William, da falta da comunidade negra no carnaval, julgando os quesitos do carnaval, né? Porque embora às vezes pareça que o carnaval é uma coisa brasileira apenas, mas ela é uma coisa brasileira, porém de origem preta, de origem que vem do samba, que vem das tradições, né, da comunidade negra. E ele fez uma cobrança, acho que foi um brado de cobrança e também de pedido, enfim, um conjunto de sensações, pelo menos eu tive quando eu vi essa fala dele, e onde ele faz essa crítica, que ele diz que ele não vê pessoas negras julgando o carnaval, pessoas com vivência de quadra julgando o carnaval. Queria que você falasse um pouco sobre isso, William. Primeiro falar do Milton, né? O Milton é uma figuraça. Eu tive a oportunidade de estar com ele em 2013. Eu também ainda era presidente da Lijones. Eu estive a convite da Rádio Difusora de Campos dos Goytacazes como comentarista da rádio na transmissão dos desfiles de lá. E ele era um dos organizadores, havia sido contratado como um dos organizadores desse desfile, e eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, olha só. Eu que nem desse meio sou, mas estava como comentarista. Ele passou a tribuna de imprensa, tinha várias rádios e TVs transmitindo o carnaval, e aí eu tive a oportunidade de encaminhar uma pergunta para ele na oportunidade como organizador dos desfiles lá de Campos dos Goytacazes. Então, uma figura emblemática, né? E a gente acompanha ele pelo carnaval. Ele criou uma marca, né, de como comentar, e ele não tá só na Globo, ele também tá em diversos canais aí de transmissão paralela, né, nas redes sociais, comentando e falando, e tem sempre um olhar bastante crítico e político também sobre a questão do carnaval. E eu concordo com ele, eu acho que representatividade, ela tem que estar em todos os lugares. Se a gente tem mais de 50% da população
brasileira negra ou preta, ela tem que estar representada dessa maneira, com essa proporcionalidade em qualquer lugar, seja na política, seja no carnaval, seja no esporte, seja onde for. E não é o que a gente vê. Então, quando ele traz esse tema, eu só tenho a concordar com ele, porque de fato, e sobretudo no carnaval, que é uma festa de preto, né? É uma festa de toda ancestralidade nossa, né? Você não ter essa representatividade naqueles que atribuem valor, né? Porque o jurado, de uma certa forma, é quem atribui valor, é quem traz o resultado, né? Então eu acho que ele tem toda a razão. Toda a razão. Isso e precisa de reparação, os grupos de julgadores precisam ter, a partir de agora, essa preocupação. Eu confesso que até então, até essa frase, a gente não tinha esse olhar, né? Porque você vai muito na questão técnica, né? Você vai, se a pessoa é habilitada ou não, e você acaba deixando de pensar outras questões que envolvem. Porque assim, essa fala da questão do jurado, mas é a mesma que a gente ouve dizer da questão do pessoal que administra as escolas. São em vários setores, né, que a gente vê. Representatividade é em todo lugar. E assim, eu tenho um pouco uma questão meio crítica em algumas questões, principalmente culturais, aqui no Brasil, porque assim, as pessoas elas têm o hábito de transformar tudo em coisa brasileira, né? É legal e se torna brasileira. Eu acho que sim, se foi feito por brasileiros, ela é brasileira, mas eu acho muito importante a gente trazer a raiz disso. Ninguém fala da tarantela se não falar da Itália. Claro. Ninguém fala de determinada polca se não falar da Rússia. Né? Então ninguém fala de de hip hop sem falar dos Estados Unidos. Né? Então, e de falar que é uma coisa preta dos Estados Unidos, que é Rússia, Itália, a gente não precisa especificar. Mas chega no Brasil, a capoeira era crime, era coisa de preto. Quando ela fica legal, que alguém entende que isso é bacana, ela vira brasileira, já não tem mais origem. O samba era crime, né? E era coisa de preto. Quando o samba fica legal, todo mundo entende que é uma coisa super bacana, ele vira brasileira e deixa de ser de preto. Aí é brasileiro. Então eu particularmente tenho essa crítica, sempre que a gente tem oportunidade aqui no programa, a gente fala muito sobre isso, porque a gente tem que dar uma coisa que a gente aprende no samba, respeitar número baixo, respeitar quem veio lá atrás, quem asfaltou o caminho para a gente poder chegar. Se hoje o William é jurado, tem uma empresa de jurados, faz parte de uma grande empresa de jurados, tal, teve alguém Perfeito. Lá atrás que construiu esse caminho para que o William chegasse a tal. E eu acho que, e o samba, para mim, eu acho que das culturas que a gente tem acesso aí, talvez, não sei se é a maior, mas a principal no meu ponto de vista, que reverencia os mais velhos. Haja visto que toda escola que tenha um tempo mínimo de caminhada sempre vem com a sua velha guarda. As baianas, normalmente, na sua maioria, já tem uma idade avançada. Então, esse reconhecimento dessas pessoas é fundamental para a manutenção. É um pouco daquilo que a gente ouve dizer, né? Que um povo sem raiz é um pouco sem história, né? Então, e a gente acaba perdendo um pouco disso, porque o povo preto foi muito da oralidade. Não teve muita escrita, né? Tudo que a gente é aqui, é na conversa, é assim que faz, é assim que a gente caminha, é assim, é assim, é assim. E isso, quando a gente perde o mais velho, a gente acaba perdendo isso, né? Vai perdendo, e aí chega alguém que escreve. Pega e vai lá e faz um livro. Vem, senta com o William. William, como que é o carnaval? É assim, essa pessoa, ela escreve, vai lá, publica um livro, e ela se torna a referência para aquele quesito. Não as pessoas que ela entrevistou para fazer o livro, e sim ela por ter tido contato com essas pessoas, né? Então a gente tem meio que esse olhar, eu particularmente me preocupo muito com isso, porque é uma cultura nossa, é uma coisa que é linda, sabe? O carnaval, por mais que tenham pessoas que queiram tornar o carnaval pejorativo, sempre olhar para o lado não tão legal, que eu embora não consiga enxergar esse lado, mas tem pessoas que conseguem achar isso no carnaval, é uma cultura linda, que tem uma história linda,
né? E eu acho que isso tem que ser respeitado. Eu acho que nos últimos anos os enredos, principalmente de Rio e São Paulo, eu acho que tem feito essa busca, esse resgate, talvez por um pouco disso que a gente está falando. O que você acha? Eu concordo em gênero, número e grau e vou além. Eu não vou saber atribuir a quem é a frase, mas eu escutei também nesse ano falando se a sociedade se comportasse como uma quadra de escola de samba, nós viveríamos muito melhor, porque a quadra da escola de samba, ela aceita o diverso, o plural, ninguém vai lá questionar dentro da quadra de escola de samba se a trans usa esse ou aquele banheiro, ou se os mais velhos, como você mencionou, eles são respeitados. Então, a tia baiana, aquele senhor que era compositor, que ficou a vida toda na escola, hoje não tem mais função, mas ele está lá na velha guarda. Ele tem função, né? Ele é esse símbolo, né? Porque a sociedade hoje é isso, né? Você tem uma certa idade, o etarismo está aí para provar que... Acabou. Você não é mais produtivo, você não tem mais função social, então fica na sua casa, usa toda a sua aposentadoria para comprar remédio e fica lá assistindo televisão. Porque você não tem nada mais a contribuir. E a quadra da escola de samba mostra que... os mais velhos são respeitados, a ancestralidade está presente, as crianças são tratadas como o futuro de verdade, por isso que a escola de samba trata tão bem as crianças, porque a importância delas para o futuro da manutenção cultural é fundamental. Já falei, o plural, o diverso é respeitado e ninguém está incomodado se o preto está com o branco, está com o homossexual, se o bandido tá com a polícia, é tudo. Exatamente. É tudo, é harmônico. E mais do que isso, que eu acho que é o mais importante, numa quadra de escola de samba, o que tá à mostra. Você chega numa quadra de escola de samba, você sabe quem é o dono da boca, você sabe quem é o polícia que faz parte da escola, você sabe quem são as crianças, não tem nada escondido e tudo tá ali respeitado. Quando na sociedade, muitas vezes, a gente não sabe bem quem que é o mocinho, quem que é o bandido, né? Então, isso. Eu acho o ambiente da escola de samba, eu sempre gostei muito da ideia de que ali é um objeto de estudo social para as pessoas entenderem melhor como que a sociedade devia se comportar. Deveria mesmo. E assim, nunca tinha ouvido essa análise, mas faz todo sentido. Faz todo sentido. Para quem frequenta uma escola de samba ativa, que tem quadra, que tem toda aquela questão do dia a dia, social, do dia a dia, desde a hora que a quadra abre até a hora que a quadra fecha, que normalmente quando fecha não fecha, né? Porque sempre tem um pós e é muito legal. William, nessa segunda parte... Em muitas cidades, só para fechar esse assunto, a quadra da escola de samba é a presença do Estado naquele lugar. Sim. Se a pessoa está doente, é na quadra da escola de samba que ela bate. Se ela está com fome, é na quadra da escola de samba que ela bate, que ela pede ajuda. Se ela tem um problema de saúde, é lá que ela vai... Então é natural que a quadra seja vista com essa importância, porque muitas vezes ela está onde o Estado não está. Já fazia o que hoje é de ONGs e não sei o que, a escola já faz... Faz desde sempre. Desde sempre, né? Isso e é isso, sabe? Essas heranças que a gente acaba entregando, que nem a gente fala de coisas colaborativas, né? A gente fala de empreendedorismo. Escola de samba, desde sempre. Sempre teve a tiazinha que vende isso, o tiozinho que vende aquilo, a barraca daquilo. Economia criativa, que é tão falada hoje, né? A escola de samba faz desde sempre. É isso, cara. Puxa, sensacional. Queria que a gente pegasse esse segundo bloco, William, e a gente, de uma maneira bem didática e objetiva, que a gente falasse um pouquinho de cada quesito. Vamos lá. E o que o jurado leva em consideração, com exemplos, assim, para as pessoas que estiverem nos assistindo entenderem por que, às vezes, como o William disse no primeiro bloco, por que a escola está linda e ela perde ponto. Por que a escola está exuberante, com brilhos, e ela acaba perdendo ponto. Queria que você falasse, porque uma dúvida, os quesitos eles têm todos o mesmo peso. Não tem essa de, bateria vale mais, começa por aí e já pode avançar. Agora a gente direciona mais ao dirigente e ao folião. Isso. É importante saber o seguinte, grande parte dos dirigentes do Carnaval brasileiro, e aí quando eu falo grande parte, eu vou ser mais enfático, a maioria dos dirigentes de Carnaval do Brasil
não conhecem o que é julgado. É um dado alarmante, é polêmico, inclusive, porque muita gente vai imagina, tá falando besteira. É lógico que eu sei, não sabe. Lamentavelmente, e a gente sente isso sobretudo nas cobranças que são feitas pós-carnaval, sobre a nota deste ou daquele jurado, sobre a justificativa deste ou daquele jurado, levam a gente a ter essa consciência de que o desfile de escola de samba é uma questão cultural maravilhosa, é uma festa linda, mas em última análise, o desfile das escolas de samba, ele é um campeonato, ele é um torneio, ele é uma disputa. E como toda disputa, ele tem regras, ele tem objetivos a serem cumpridos. Futebol, para fazer uma analogia, futebol como eu diria Mano Menezes, é bola na casinha. O que isso significa? Vence o time que, dentro das regras estabelecidas, coloca a bola mais vezes dentro do gol do adversário. Então, por muitas vezes, você assiste partidas que você fala, poxa, meu time jogou lindamente, muito bonito, meteu 15 bolas na trave. A gente passou por isso, né, esses dias. Pois é. E aí vem o outro time e coloca uma bola dentro do seu gol. E essa partida é vencida pelo adversário por 1-0. Você pode questionar, você pode chorar, mas o futebol vence o time que põe a bola mais vezes dentro do gol do adversário. É a regra. Ponto. E no carnaval não é diferente. O carnaval, em cada um dos quesitos, é avaliado questões técnicas que muitas vezes são ignoradas por grande parte dos dirigentes. Eu vou dar um exemplo que é clássico, já que a gente está falando de escolas bonitas. A minha escola veio com os maiores carros do desfile. Eu ouço muito isso por onde eu passo, eu ouço muito isso aqui em Jundiaí. Poxa, nossa escola tinha muito mais volume alegórico do que a escola adversária. Ok, mas o que é julgado em alegorias e adereços vai muito além do tamanho do seu carro. Aliás, se tem algo que não é julgado, é o tamanho. É o tamanho. Não é avaliado, não é objeto de avaliação de alegorias e adereços o tamanho da alegoria. O tamanho da alegoria ele pode estar descrito no manual do carnaval daquela localidade. Então vamos supor, no regulamento do carnaval de Jundiaí, obrigatoriamente os carros precisam ter 4 metros de frente, 10 metros de fundo, ter altura mínima de tal coisa, mas isso não é julgado pelo julgador. Isso aí, se existisse, eu acho que nem existe essa métrica mínima aqui em Jundiaí, porque em algumas cidades existe, ela é objeto de estudo da obrigatoriedade, é o cara que está lá na pista, é o cara que vai medir para ver se a escola cumpriu com as obrigatoriedades e quando não cumpre ela é penalizada. Até porque o jurado não vai conseguir fazer essa... Exatamente, no olho. O que o julgador de alegorias e adereços ele observa? Ele vai observar acabamento, estética, uso dos materiais, se o carro está dentro da proposta que a escola apresenta do ponto de vista do enredo, mas, sobretudo, se o carro não tem falhas de acabamento. Então, por exemplo, o carro veio gigante, mas ele tem um ferro aparecendo, ele tem algo que não foi coberto, ele tem uma saia que está aberta. Por exemplo, normalmente a gente vê isso, assim, depois que eu comecei a observar mais isso, eu tenho recordações, por exemplo, do carro, ele tá lindo, todo por fora, saia, tudo, mas o chão do carro com ferramenta, com caixa de ferramenta, rasgado. Excelente colocação. Ele observa se na alegoria não tem itens que são diferentes ou são de fora do objetivo da alegoria. Então, por exemplo, eu não me recordo o ano exato, mas a Mancha Verde, eu me lembro bem que foi a Mancha Verde, tirou 9.9 em alegoria em São Paulo, alegorias belíssimas e tal. E quando foram levantar, tinha um copo, um copo d'água, que algum convidado, alguém que desfilou, subiu, tomou uma água e deixou o copo lá. O julgador observou aquilo e tirou 1/10 em cada módulo de julgamento.
Então assim, se não tem nada diferente ao carro, isso é julgado em alegoria. O tamanho não é julgado. Fantasia. Ai, mas as minhas fantasias eram belíssimas, vieram de tal escola, ou nós fizemos acabamento, usamos tal material. Ok, mas se você, a fantasia, ela não é julgada de maneira individualizada. É o grupo. É o conjunto. Então, eu tenho uma ala com 40 componentes, eu tenho 2 componentes. Eu vou dar um exemplo de uma cidade que eu estive. A fantasia era linda, todas elas estavam impecáveis, mas a tampa de um chapéu, as tampas eram vermelhas. A tampa de um chapéu de uma fantasia estava cor-de-rosa, mas era visivelmente outra cor. Acho que faltou material para acabar aquele chapéu, eles acabaram com outra cor, mas assim, não tinha falha na fantasia. Mas ali teve uma quebra de uniformidade. Era outro material que foi usado. Isso tira ponto em fantasia. Em várias cidades, em grande parte das cidades, né, essa é a regra, existem as exceções, mas o certo é o calçado precisa estar igual para todos os que estão desfilando. E quando se diz igual, por exemplo, não é, por exemplo, branco, não. Se é sapatilha, é todo mundo de sapatilha. Se é de sandália, tênis, todo mundo de sandália. Exatamente. Não é cor. É uniformidade. Então, fantasia, além da questão de estar dentro do contexto, do acabamento, uso dos materiais, e não ter defeitos, ainda tem a questão da uniformidade. Isso é julgado no quesito fantasia. Samba enredo é julgado letra e melodia. Mas o samba enredo também precisa estar dentro de um contexto do que a escola está apresentando. O que tira muito ponto em samba enredo, por exemplo, não sou a pessoa mais adequada para falar exatamente do quesito, mas, por exemplo, quando sobram palavras dentro de uma melodia. Eu amo você, mas eu quero te dizer que você precisa encaixar palavra dentro da melodia do samba. Isso é ponto negativo, com certeza a escola vai ser penalizada. Outro dia poesia pobre, poesia rica. Tem isso também. Carnaval, que legal. Quer dizer, poxa, você pode melhorar, né? Então, o samba muitas vezes, mas o samba empolgava, o samba era chiclete, tinha o melhor refrão da avenida. Eu saí de uma cidade na semana passada, o carnaval não acabou, viu, gente? Na semana passada eu estava trabalhando novamente. Para mim, o melhor samba da avenida, ele não tirou um 10. E é isso, é disso que se trata. Existem regras e o compositor, ele precisa estar munido disso para poder escrever o samba. Não somente escrever o samba do ponto de vista melódico ou poético da coisa. Tem regras de julgamento que precisam ser estabelecidas e precisam ser respeitadas para trazer o 10. E aí a gente fala de harmonia. Harmonia em cidade de interior é um grande problema, porque as escolas não cantam o samba. É uma coisa, assim, impressionante. Tem muitas cidades e muitas alas que acompanham, mas a harmonia, não adianta eu ter 2 ou 3 alas cantando o samba. É a escola, né? É o conjunto. E não é só cantar. É sustentar o canto, que é uma grande coisa também que mas você pega o vídeo, você consegue ver todo mundo mexendo a boca. Ok, o jurado de harmonia não julga só quem mexe a boca. Aquela história do põe um chiclete, isso não funciona. O que para o julgador de harmonia ele observa é a sustentação do canto em uníssono ao longo do desfile. Aí gastou, hein? Né? Porque a gente precisa estar ouvindo a mesma coisa de todo mundo. Se acabar o carro de som, a escola continua sustentando o canto ao longo do desfile. Por isso que algumas escolas, às vezes, quando o samba tá realmente no ritmo, ela consegue fazer aquele break e não perde ponto porque a escola continua... Tem a sustentação. Melhorou muito. Até a ida do pessoal nosso de Jundiaí a São Paulo, esse intercâmbio, tem melhorado bastante. Mas eu escutei há não tanto tempo atrás aqui em Jundiaí, pessoas questionando notas de harmonia que, na verdade, são julgadas em evolução. Porque é meio confuso para quem não é do meio, mas, o diretor-geral de harmonia é quem cuida da evolução do desfile e não necessariamente da harmonia. Porque a harmonia, claro que pede para cantar, mas a harmonia,
Os harmonias que estão na pista, eles estão. O objetivo muito maior deles é cuidar da evolução da escola. Sim. E evolução, o que é evolução? A evolução é como a escola se apresenta ao longo do cortejo. É o mais de próximo desfile. do que tem de conjunto? Não. A evolução? O conjunto não parece com nada. O conjunto é tudo mesmo. Qual foi a melhor escola do É o público mesmo, é o olhar que o... Exato. E nunca conseguiram preparar esse quesito de uma forma que fosse julgado da maneira mais adequada. Em tese, o conjunto tinha que ser a melhor escola, né? Por exemplo, o estandarte de ouro no Rio de Janeiro tem o estandarte de ouro de melhor escola, que esse ano, inclusive, foi conquistado pela Portela. E a Portela não foi campeã do Carnaval. Mas no olhar de quem julgou, o conjunto da Portela, o conjunto da obra... Que agradou o público, veio bonita, blá, 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 mas falhou em algum... Passou uma mensagem, o samba era assim... Entendi. Então o conjunto seria Pra mais mim ou foi menos... a Vai-Vai esse ano. Então, nesse... Seguir nessa ótica aí, Pois pra mim foi a Vai-Vai. Poderia ser a Vai-Vai, porque passou a mensagem, empolgou, tem toda a questão de ser a Vai-Vai, né? Então, para quem é do Carnaval de São Paulo sabe o que significa dizer, né? É o Vai-Vai, né? Tem todo um peso. Tem todo um peso. Então, é disso que se trata. E aí nós temos os quesitos do módulo dança, que são o caso da comissão de frente, que também tem... mas a comissão de frente estava belíssima, bem vestida, bem postada, Tá, mas não apresentou a escola. E, cara, é que nem ginástica artística, né? Sim. Tem as obrigatoriedades, a comissão de frente, ela tem as suas obrigatoriedades. Ela precisa saudar o público e apresentar a escola. Se a comissão de frente vier linda, a melhor coreografia... dando pirueta e tal, mas não apresentar a escola e não saudar o público, ela já incorreu em 2 erros graves, ela não vai ser bem pontuada. E uma coisa que eu sempre digo, que a gente não pode passar um programa falando de julgamento e não tocar nesse ponto que, embora seja clichê, embora muita gente vai falar, puta, falou o óbvio, mas a gente não sabe até onde esse programa chega e a pessoa precisa entender isso. Jurado não dá nota. Jurado de carnaval, de desfile de escola de samba, ele não dá nota. Ele tira. Todo mundo entra com 10. Todo mundo entra com 10. Todos os quesitos entram com 10. Todas as escolas entram com a nota máxima. O jurado está lá para encontrar as falhas e penalizá-las. Isso precisa ficar muito claro, é clichê, mas o óbvio também precisa ser dito. Sempre. Por quê? Porque, o cara me deu a nota tal. Não deu. E mais do que isso, o jurado não tem que dar ideia para ninguém. Aconteceu aqui no Carnaval de Jundiaí no ano passado. O jurado falou, o carnavalesco poderia ter se utilizado do material tal para... Não, isso está errado. Isso não existe. Julgador que está bem preparado sabe que eu tenho que apontar a falha e eu não tenho que envolver na obra. Então, assim, eu, por exemplo, não posso dar ideia para o compositor, querer escrever a obra para ele. Eu tenho que dizer onde ele falhou, de acordo com o critério de julgamento. Então, a alegoria passou com uma falha. Eu aponto, eu penalizo, eu justifico, tiro a nota, faço a soma, 10 menos o que eu tirei, e essa é a nota que a escola conquistou. Não a que o jurado deu. A nota que a escola conquistou. E acabou. Na justificativa tem que ser sucinto. Olha, em casos de cidades que tenham cronômetro, a gente sempre orienta que seja feito dessa forma. Aos 25 minutos e 30 segundos de desfile, ao se apresentar no módulo, meu módulo é o 2, é o 3, é o 4, no módulo de número 2, a agremiação incorreu na seguinte falha, abre aspas, ala de número tal, terceiro componente, da esquerda para a direita, apresentou fantasia em desacordo com tal. Fecha o aspas. Por essa razão, aí menciona qual é a ala, né, de acordo com o croquis que a escola manda. Por essa razão, penaliza a escola em menos 0,1. E aí, se tiver outra falha, mesmo procedimento, ao final a gente soma as penalidades e atribui a nota. Não tem como errar. É uma questão técnica. E aí, eu preciso encerrar dizendo o seguinte. Existe uma máxima nos desfiles de escola de samba que é: uma escola não pode ser penalizada 2 vezes pela mesma falha. Por isso que,
Comissão de frente, fantasia não é julgado pelo julgador de fantasia. É uma outra falha muito grande que a gente escuta por aí. Mas a fantasia da minha comissão de frente... Não. Fantasia de comissão de frente é julgado em comissão de frente. Então a comissão veio linda, maravilhosa, mas teve uma falha na fantasia, ela será penalizada, lamentavelmente. E no quesito fantasia, não? Indumentária, não, porque senão seria uma dupla penalidade. Quem está em cima do carro é julgado em alegorias e adereços, não em fantasia também. Fantasia julga exclusivamente as fantasias das alas. Isso vale para casais de mestre-sala e porta-bandeira, vale inclusive para a bateria. Então, é claro que existem cidades que agem diferente, mas nas cidades que seguem a cartilha paulistana e carioca, é assim que funciona. Cada setor é julgado de maneira individualizada. William, a gente sempre começa o programa preocupado se vai dar tempo, e esse programa ele voa. William Paixão, muito obrigado. William Roberto Paixão. Soares Paixão. Muito obrigado por estar aqui com a gente nessa tarde de domingo. Foi muito bom ter esse bate-papo com você. Semana que vem a gente vai estar na Avenida. Semana que vem vai estar tendo carnaval aqui na nossa cidade. Eu acho que hoje o Aquecendo os Tamborins vem num momento muito importante para você aí das escolas que estão nos assistindo. Porque eu acho que dá tempo de você assistir o programa de hoje e você buscar essas possíveis falhas, seguindo um pouco dessas orientações e buscar mais informação. Eu acho que o William é uma pessoa da cidade, é uma pessoa acessível, eu acho que pode sim buscar esse conhecimento e trocar essas ideias. Então, a ideia de trazer esse programa, seu último programa antes do desfile de carnaval, é justamente para que a gente ajuste os nossos últimos detalhes e que façamos um grande desfile semana que vem, tá bom? Dia 6 de abril vai ser o dia do nosso carnaval ao lado do terminal da Vila Hortolândia. Todo mundo convidado, tá bom? Muito obrigado, William. Até depois do carnaval. Por isso eu sou a Liga Jundiaiense. Sou a verdade, o amor e confiança, a estrutura de um povão polivalente, com braços fortes, sou a própria esperança. Nasci na terra de gente bamba, pura beleza singular, eu sou